Olá pessoal, eu sou a Bruna, plantonista de Biologia do Poliedro, e nesse vídeo eu vou resolver a questão de número 3, da frente 4, do capítulo 4, página 235. Nesse exercício, ele fala sobre a existência da fase larval em alguns animais. A existência de larvas em muitos animais é consequência direta da. Ele está falando que a existência dessas larvas é consequência de alguma coisa. Item A. É a consequência da defesa contra agentes externos e predadores pela locomoção? Esse item está errado, porque nem sempre a locomoção dessa larva vai ser uma locomoção eficiente. Pensando, por exemplo, na larva de uma borboleta, que ela é uma lagarta que se movimenta através da contração da musculatura, é uma locomoção muito mais lenta do que a do adulto, que simplesmente consegue voar. Então, o item A não faz sentido. Item B. A fase larval seria uma consequência da existência nos seus ovos de pequena quantidade de vitelo? Sim, a resposta certa é a resposta B. Por quê? Como os ovos, por exemplo, dos insetos, são ovos que têm uma baixa quantidade de vitelo, você tem pouco vitelo ali, esse embrião ele não consegue se desenvolver por tanto tempo dentro desse ovo. Então, o desenvolvimento desses animais dentro do ovo vai ter uma duração menor, porque ele não tem tanto tecido nutritivo disponível para ele. Então, devido a essa baixa quantidade de vitelo, ele vai sair do ovo em busca de alimento. Então, ele começa a se alimentar por conta própria. Tudo isso por causa da pequena quantidade de vitelo. Então, a resposta correta é o item B. O item C fala sobre a busca de acasalamento para a dispersão da espécie. A fase larval é a fase que está eclodindo do ovo, né? Ela acabou de eclodir do ovo, então ela é uma forma jovem, que não está madura sexualmente. Então, a função da larva, a consequência da larva não é a busca para o acasalamento, porque ela não atingiu ainda a maturidade sexual. O item D fala sobre ser uma consequência da necessidade de haver vários nichos ecológicos. Primeira coisa, nem sempre as larvas elas vão apresentar um nicho ecológico diferente do seu adulto, tá? Então, a gente não pode generalizar. Segunda coisa, a necessidade de haver vários nichos ecológicos. Na verdade, em alguns animais, o nicho ecológico das larvas é diferente do nicho dos animais adultos. Mas você não tem vários nichos, você tem o nicho da larva e você tem o nicho do adulto. E também essa resposta, ela pode ter um tom lamarquista, porque você fala que a existência dessas larvas é consequência da necessidade de haver vários nichos ecológicos. Então, é como se isso surgisse da necessidade de acontecer alguma coisa, como o Lamarck diz. Então, o item D não pode ser, tá? Primeiro, porque nem sempre as larvas e os adultos têm nichos diferentes. Segundo, porque vários nichos ecológicos é difícil se você está falando de uma larva e de um adulto, né? Então você não vai ter vários nichos. E também pelo tom lamarquista que ele dá para essa resposta. É sim um fato que a presença de uma fase larval reduz a competição, porque a larva às vezes ocupa um nicho ecológico diferente do adulto. Então você impede que esses animais cheguem a competir por alimento, por espaço, por recurso. Mas nesse caso, a maneira que ele colocou o item D, então fica errado. Essa necessidade de haver vários nichos ecológicos não são todas, que têm nichos diferentes, não são vários nichos, e essa resposta ela tende a ter um tom lamarquista, tá? Então, não pode ser o item D. E por último, o item E, ela seria uma consequência da garantia de habitat próprio para a espécie. A existência da larva, ela não garante que essa espécie vai ter um habitat próprio e exclusivo para ela, tá? Ela só garante que às vezes essa larva tenha um habitat diferente do adulto, tá? Mas garantir um habitat próprio é complicado, tudo bem?
Espero que eu tenha ajudado e até a próxima!